Mi nombre es Diego Ortiz. Te voy a compartir una experiencia que el Señor Jesucristo me dio el 20 de enero del 2018 a la 1:50 de la madrugada. Meu nome é Diego Ortiz. Eu vou compartilhar uma experiência que o Senhor Jesus Cristo me deu em 20 de janeiro de 2018, cerca de 1:50 da madrugada. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 66, verso 24, e a palavra de Deus é lida honrando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e sairão, e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. O Senhor tem o prazer de me dar essa experiência no mês de janeiro de 2018, enquanto eu estava compartilhando a palavra do Senhor, e nós passamos um curso compartilhando a palavra do Senhor na República Mexicana. E enquanto nós compartilhamos a palavra do Senhor, nós íamos viajar para um lugar que é chamado Playa del Carmen, Cancún, aqui no México. E enquanto eu ia compartilhar a palavra do Senhor, as forças começaram a sair de mim. E enquanto eu estava no avião, o Espírito Santo falou comigo e disse-me que ao chegar a Playa del Carmen, eu vou te dar uma experiência a mais, porque você precisa, filho, para que diga ao meu povo. É necessário que você diga à minha igreja, porque o povo já esqueceu. A minha igreja, ela já esqueceu o que eu já falei. E então eu continuei clamando para o Senhor. Eu estava buscando a presença do Senhor, e eu estava conversando com o Espírito Santo de Deus. Naquele momento o Espírito Santo continuou falando com a minha vida. Chegamos na Praia de Carmen sendo cerca de 1 da manhã. Eu cheguei e meu irmão que me acompanhou para pregar a palavra do Senhor. E quando chegou naquele lugar Playa del Carmen, naquele momento nos trancamos em um quarto, olhando para a presença do Espírito Santo. Mas ao olhar para a presença do Espírito Santo, eu perdi minha força física. Senti que meus ossos estavam caindo aos pedaços. Nós ainda estávamos buscando a presença do Espírito Santo. Naquele momento eu caí no chão. Nesse momento eu começo a ver como os céus começam a abrir. Quando os céus começam a abrir naquele momento, começo a contemplar milhares e milhões de anjos que vieram descendo. Aqueles anjos cantaram uma canção, e eles disseram: Santo, Santo, Santo. Havia outros anjos e eles disseram: Aleluia, 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 Aleluia. E eles não pararam de elogiar o Senhor. Naquele momento eu ouvi a voz do Senhor que me disse: Filho, é necessário te mostrar aquele lugar de tormento, porque o meu povo já tenho esquecido o que um dia já tenho revelado, e o que já falei muito. Servo, é necessário revelar através de sua vida, para que o diga à minha igreja, para contar para o meu povo que este lugar é real. Naquele momento eu comecei a ter medo e eu disse ao Senhor: me mostre o que você quer, mas eu não quero que você me mostre esse lugar de tormento. Por favor, eu não quero que você me leve para o inferno. Nesse momento eu começo a sentir que tudo, a terra começa a tremer, e eu começo a ver um personagem tão longe e ele começa a se aproximar de mim. Mas quando ele estava se aproximando, senti que todo lugar estava tremendo. Naquele momento eu começo a contemplar que ele estava cheio de luz. Ele começa a se aproximar da minha vida. Quando ele veio sobre mim, naquele momento, eu ouvi uma voz como de trovão, de muitas águas. Ele me disse: Filho, não tenha medo, porque eu sou Jeová, teu Deus, que te segura pela tua mão direita. E é necessário que eu mostre a você o lugar do tormento, porque eu sou o Pai. Não tenha medo, porque eu sou o Filho e o Espírito Santo. Eu vou com você para revelar esse lugar para você. Pega a minha mão e meu nome é Jeová dos Exércitos. E eu, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu vou com você. Eu não podia ver seu rosto. Eu queria ver o rosto dele, mas eu não pude. Mas começo a contemplar que do lado
Ele vestia uma vestimenta branca brilhante, linho fino. Enquanto eu estava levantando meu olhar, eu começo a ver que ele tinha um cinto cruzado em seu peito. E esse cinto tinha letras hebraicas que eu não podia entender. Mas naquele momento eu comecei a entender o que o Senhor estava dizendo. Me deu conhecimento em espanhol, do que dizia, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Naquela época o Senhor me disse, filho, eu sou Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E não tema, porque é necessário que te mostre o lugar de tormento. Agora quero que você pegue minha mão. Agora eu quero que você ouça com atenção o que seus ouvidos ouvirão. E agora eu quero que você observe atentamente o que você vai ver naquele lugar de tormento. Naquele momento eu disse a ele, Senhor, seja feita a sua vontade, mas não me deixe sozinho, Senhor. E naquele tempo o Senhor me disse, eu sou Jeová seu Deus. Naquele momento nós começamos a andar. Naquele momento chegamos a um lugar que é um vulcão. O Senhor me disse, filho, esta é uma entrada para o inferno, onde vamos entrar. Para chegar ao inferno, nós começamos a subir. Chegamos a uma cratera. Naquela cratera eu vi uma fumaça preta. Disse, filho, não tema que vamos descer neste vulcão. Começamos a descer e descer, mas enquanto estávamos indo descendendo, começo a ouvir milhares de lamentos, que diziam, ó Senhor, isso queima. Misericórdia. Senhor, me dê um minuto de oportunidade para ir à terra. E eu disse, Senhor, tem piedade de mim. O Senhor me disse, não tenha medo, porque você precisa ver o lugar de tormento. Chegamos a um túnel onde começamos a andar. Enquanto nós estávamos andando, comecei a observar um portão muito grande. E em cima desse portão tinha um cartaz do que dizia, bem-vindo ao inferno eterno. O portão foi aberto, mas antes desse portão, tinha muitos cadeados e eu vi como o Senhor Jesus Cristo estendeu a mão. Quando o Senhor Jesus estendeu a mão, me disse essas palavras, filho, eu tenho as chaves da morte e do Hades, e eu sou a ressurreição e a vida. E quem acredita em mim, mesmo se morto, vai viver. Este portão foi aberto. Quando o portão foi aberto, começamos a caminhar, e o que eu começo a observar foram milhares de almas gritando, dizendo para o Senhor, me tire daqui, tem piedade, isso queima, me tire desse lugar, eu não aguento mais. Outras almas disseram, Senhor, estou com sede, tire-me daqui, mesmo que seja por um minuto, para ir me arrepender, para ir à terra. Senhor, começamos a caminhar e andar, e eu disse, Senhor, tenha piedade de mim. E o Senhor continuou dizendo-me, não tenha medo, filho, porque eu sou o Pai, e eu sou o Filho, e eu sou o Espírito Santo, e sou com você. Quando ele disse essa palavra, eu senti que todo o inferno começou a tremer com a presença do Onipresente, do Onipotente. Seu nome vai longe, Senhor dos Exércitos. Começamos a andar. Enquanto íamos naquele lugar de tormento, eu começo a ouvir muita música no inferno, e eu disse, mas por que há música neste lugar? E o Senhor disse, filho, é necessário mostrar-lhe algo, para você ir e contar à humanidade. Nós começamos a andar. Quando eu começo a ouvir a música, eu observo uma pista de dança. Era como um palco de dança onde vi muitos pregos muito grandes, onde vi muitos pregos com fogo. Naquele lugar, eu observo um homem dançar com um passo de dança para trás. Ele dançou e dançou. Naquele momento ele falou outra língua, mas o Senhor me deu conhecimento em espanhol, do que ele estava dizendo, e vi que quando ele viu o Senhor, começou a dizer, Senhor, ajude-me, Senhor, tenha piedade, e estendendo a mão para o Senhor disse, leve-me, eu não aguento mais aqui, tire-me por favor. E naquele momento o Senhor disse, a misericórdia você teve na terra. Isso porque a você falaram sobre a minha palavra, mas nunca você queria ouvir. Eu disse a ele, Senhor, quem é ele? E o Senhor disse, meu filho, quem você vê aí é Michael Jackson.
está neste lugar por fazer pacto com Satanás e servir a ele. E comecei a ouvir os demônios. Eles vieram com diferentes instrumentos para torturá-lo. Eles chegaram com lanças. Eles vieram com muitos machados, facas, e eu vi eles jogaram-lhe lanças de longe. Mas os demônios não chegaram perto de onde estava eu e o Senhor, porque havia uma luz poderosa que vinha do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E naquele tempo o Senhor disse-lhe estas palavras: Verme será a sua cama, e vermes irá te cobrir. Porque a misericórdia para você foi na terra, este lugar pertence a você. Eu comecei a ouvir que os demônios riram dele, e o diabo disse a ele: Continue, porque este é o seu reino, e Satã é seu pai, e este lugar te pertence. Saímos daquele lugar. Nós começamos a andar naquela mesma célula onde a música foi ouvida, onde eu escutei como se houvesse uma festa. Nesse lugar eu começo a ver uma mulher que tinha um microfone na mão. A mulher não parava de cantar, e ela ainda estava cantando e cantando. Eu disse ao Senhor: Quem é ela? O Senhor disse: Ela é Selena, e ela está aqui para cantar para Satanás. Ela cantou para o mundo. A palavra de Deus diz: Adúlteros, você não sabe que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quem se constitui amigo do mundo é constituído inimigo de Deus. Ela na terra era uma cantora que amava o mundo, e está nesse lugar para cantar para Satanás. E palavra de Deus diz que a única glória é honrar a Jesus Cristo, somente Ele merece. Nesse momento observo que no microfone tinha um ácido. Ela disse: Eu não aguento, tire-me, Senhor, por favor, tire-me. Naquele momento o Senhor disse a você: Eles falaram das minhas palavras, mas você fechou o seu coração, você fechou os ouvidos para mim, e este lugar pertence a você. Ela começou a dizer: É verdade que eles me falaram sobre você, mas eu não queria entender, e esse lugar me pertence. Ela me disse: Por favor, você, vê e diga à humanidade que eles não cantem minhas músicas, porque quanto mais cantarem irão me atormentar neste lugar. Por favor, vá e diga às pessoas para serem cristãos, por causa de minhas músicas que estão me atormentando neste lugar. E eu não suporto estar neste lugar. O Senhor me disse: Filho, eu dei a ela misericórdia na terra. Assim vermes será sua cama e vermes irá cobri-la para sempre. Eu vejo como os vermes começam a brotar. Eu começo a ver como eles começam a sair. Vermes muito grandes. Eu começo a ver como uma chama de fogo começa a cobrir ela completamente. Naquele momento o Senhor vira as costas para aquela mulher. Continuamos andando, e ao lado dela observo outra mulher, que também tinha um microfone na mão dela, mas ela tinha cobras que saíam de seu corpo. E ela disse: Eu não suporto estar neste lugar, fale para o Senhor me tirar deste lugar, por favor. Ela chamou o Senhor Jesus Cristo para ter misericórdia. Eu disse ao Senhor: Quem é essa mulher? O Senhor me disse: Filho, ouça com atenção. E comecei a ouvir a música, que era a música de Geni Rivera. O Senhor me disse: Filho, ela está aqui por cantar para Satanás, por cantar para o mundo. E está neste lugar porque ela fez pactos com Satanás, e é isso que ele tem pago a ela, com o fogo eterno. Ela disse: Eu nunca serei capaz de sair. Eu vi como as cobras estavam saindo de seu corpo, e eles saíam pela boca. Naquele momento eu começo a ver os demônios chegarem com muitas lanças. Começo a ver como os demônios vieram e torturou-a. Ela disse: Tenha misericórdia, tira-me deste lugar. E o Senhor respondeu-lhe: A misericórdia eu dei a você na terra, porque antes de vir para este lugar, eu te disse. Mas você veio para este lugar. Eles lhe falaram minha palavra, mas você fechou seu coração e seus ouvidos para mim. Vermes irão cobrir você. E eu vejo como os demônios vieram e riram. Eles disseram: Continue, porque este lugar te pertence e Satanás é seu pai. Começamos a andar mais e mais. Enquanto nós estávamos andando, eu disse a ele: Senhor, eu não quero mais ver. Eu não quero observar mais.
Isso tem sido suficiente. Jesus, o Senhor me disse: eu preciso te mostrar mais coisas, filho. Isso eu já tenho revelado a muitos. Mas é necessário que revele novamente. Porque até a humanidade não quer entender. A humanidade não quer ouvir. E você precisa voltar para mostrar isso, para que eles saibam que esse lugar é real. Nós começamos a andar. Enquanto estávamos andando, eu observo um homem que tinha uma bengala na mão. Ele estava com fogo e enxofre. Eu queria deixar e ir embora dali, mas eu não podia. Quando eu vejo que o homem vê o Senhor, começa a chorar e dizer-lhe para o levar para fora: Senhor, tenha misericórdia, por favor. O Senhor me disse: filho, esse que você vê aí é João Paulo II. Eu vi que ele tinha um crucifixo em seu peito. Mas esse crucifixo se tornou uma cobra muito grande. Ela começou a se pendurar em seu corpo. E eu vi que ele estava dizendo: eu não aguento isso queimar. Isso está me queimando. Jesus, o Senhor disse-lhe: você sabia a verdade, mas nunca você falou, e este lugar pertence a você. Eu vejo como uma cobra começa a subir naquele corpo. Eu quero dizer para todos os amigos católicos que estão assistindo esse vídeo: saia da Igreja Católica, e procure o Senhor em espírito e em verdade, e que procure o Rei da Glória, antes que seja tarde demais, diz a palavra. Busque Jeová enquanto se pode achar. Fale para seus amigos católicos saírem da Igreja Católica. Porque o caminho para a verdade e a vida se chama Jesus Cristo. Naquele momento eu começo a ver como vermes cobrem aquele homem. E o Senhor disse: vermes serão sua cama, e vermes te cobrirão. Nós continuamos andando, e enquanto estávamos andando, observo muitas freiras, que tinham relações com as cobras e com demônios. E o Senhor me disse: filho, olhe o que elas fizeram na terra. Elas fazem isso neste lugar. Nesse momento eu começo a ver que elas tinham relações com os padres e com os sacerdotes. Elas tinham que fazer isso naquele lugar de tormento, mas era com demônios e cobras. Eles tinham um crucifixo no peito, e o crucifixo era uma cobra. Estavam estendendo a mão pedindo misericórdia. E o Senhor lhe disse: você também conhecia a verdade. Vermes serão sua cama e vermes te cobrirão. Eu começo a ver como os demônios, eles começam a chegar e começam a torturar suas vidas. Milhares de demônios. Nesse momento continuamos andando. Eu disse: Senhor, eu não quero que você me mostre mais. Filho, é necessário lhe mostrar mais coisas que estão prestes a se revelar. Eu começo a ouvir, enquanto estávamos caminhando, um homem que estendeu a mão. Aquele homem começou a dizer: onde seu amor está, Senhor? Onde está sua misericórdia? Porque na terra eles disseram que você era amor. Porque na terra disseram que você tem piedade. Porque você criou minha alma. Se soubesse que eu ia vir a este lugar, porque você criou essa humanidade. Se você sabe que muitos irão vir para este lugar, quando o Senhor começa a falar, eu começo a ouvir uma voz poderosa, que o inferno começa a tremer diante de sua voz. O Senhor disse estas palavras: eu criei a humanidade para adorar meu nome. Mas todo mundo escolhe adorar o mundo, escolhem ir para o fogo externo. Minha alma louva-te, Espírito Santo de Deus. Vocês que estão ouvindo esse vídeo hoje, você tem oportunidade, porque o dia de amanhã, você morrerá. A morte te surpreenderá, um acidente, para onde sua alma irá, porque esse lugar é real, e é para sempre, e eternamente. Mas hoje Cristo está falando, hoje o Espírito Santo está falando, para que você chegue à sua presença, para que você venha ao arrependimento, antes que seja tarde demais. Mas o Senhor disse a ele: a misericórdia é na terra, porque antes de você chegar a esse lugar, eu falei com você, minhas palavras, mas você zombou, mesmo dessa pessoa. Assim este lugar te pertence, porque eu estava falando com você através de alguns dos meus servos. Você fechou seu coração,
Você fechou seus ouvidos, e você zombou. Mas veja agora que você está neste lugar, e daqui você não poderá sair. Sua cama será vermes, e vermes te cobrirão. O homem começou a amaldiçoar a Jesus. O Senhor me disse: eu tenho algo para te mostrar. E começamos a andar, e enquanto estávamos andando naquele momento eu começou a ver um homem. Ele disse: tire-me, Senhor, tenha misericórdia. Eu não suporto estar neste lugar. Eu disse ao Senhor: quem é aquele homem que está recebendo muitas punições? O Senhor disse: filho, é culpa dele. Almas estão chegando neste lugar porque você é um maldito. Você é um cachorro na frente de minha presença. Eu chamei esse homem. Mas por causa dele, milhares de almas estão caminhando para este lugar. E por causa dele milhares de almas estão neste lugar. Filho, ele é o fundador do reino das testemunhas de Jeová, e está aqui por mentir e nunca dizer a verdade. E o homem começa a dizer: Senhor, tire-me, tenha misericórdia, por favor, Jesus. O Senhor parou naquele momento e o Senhor me disse: filho, muitas almas estão se perdendo porque ele disse que esse lugar não existia. Mas olha, eu sou real, e esse lugar também é real. Olha, filho, este lugar é real. Naquele momento, ele disse: Senhor, me tire, por favor. Eu sei agora que é real, mas tire-me. Eu não quero estar neste lugar. E o Senhor disse: muito bem que você sabia que só em meu nome, o nome de Jesus Cristo, há salvação. Só em meu nome há salvação para o perdão dos pecados. Só meu nome tem o poder de salvar a humanidade. Só meu nome tem o poder de curar. Apenas o nome de Jesus tem o poder. E o Senhor lhe disse que não há outro nome dado aos homens no qual eles possam ser salvos, mas só no meu nome, Jesus. O homem disse que sim, mas agora eu me arrependo. E o Senhor me disse: vai e diga a toda a humanidade que eu sou real, e que esse lugar também é real. Se você é testemunha de Jeová, você que está ouvindo, você acha que não há um inferno? Deixe-me dizer-lhe, o verdadeiro tormento é real e que o inferno é real. Então se arrependa antes que seja tarde demais. Nesse momento continuamos andando e nós saímos do inferno. Quando saímos daquele lugar e entramos em um lugar que era um incêndio que queimava, uma lava que estava queimando. Eu disse: Senhor, por que ainda não há alma neste lugar? O Senhor me disse: filho, este lugar é o lago de fogo e enxofre que fala a minha palavra, o que é a morte. E todos que não foram encontrados escrito em meu livro, filho, será lançado neste lugar de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E todos aqueles que você viu no inferno, tudo que você viu no lugar de tormento, virá para este lugar. Me disse: filho, este lugar é real. Saímos daquele lugar. E quando saímos desse lugar, naquele momento, ele me disse: te mostrei muitas coisas, mas ainda há algo mais que te mostrar. Naquele momento saímos do inferno e nós começamos a subir. Enquanto estávamos indo ascendendo, chegamos ao segundo céu, onde contemplei os planetas, onde contemplei as galáxias. Naquele momento comecei a contemplar milhares de demônios. Também vi principados e governantes da escuridão. Quando começo a observar um meteoro vindo, descendo, para a Terra, em grande velocidade, o Senhor me disse: filho, eu preciso te mostrar agora. Começamos a subir e chegamos ao terceiro céu, onde contemplei uma cidade flutuando no ar. A cidade tem algumas portas grandes celestiais com muitas pérolas. Aquela cidade estava coberta de ouro. A cidade era como um cristal resplandecente. Ele me disse: agora é necessário te mostrar o que eu preparei para o meu povo. Essas portas foram abertas, mas fora dessa cidade grande havia um letreiro que dizia: bem-vindo ao paraíso eterno. Nós começamos a andar e comecei a contemplar muitos anjos. E eles cantaram e disseram: Santo, Santo, Santo. Outros diziam: Aleluia, 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 Aleluia. Era algo tão lindo,
Eu vi o sol, a luz refletia sobre tudo. Nós começamos a caminhar. Enquanto estávamos andando, eu começo a ver algumas mesas. A mesa já tinham as toalhas. As mesas estavam cobertas com tecidos dourados. Vejo as cadeiras, uma cadeira de ouro. Às costas daquela cadeira havia um nome escrito. E o Senhor me disse: são daquelas pessoas que vão se sentar neste lugar. Eu começo a contemplar isso. Acima da cadeira havia uma vestimenta dobrada, e uma coroa de ouro. E o Senhor me disse: filho, tudo está pronto. Meu povo em breve estará neste lugar, adorando meu nome, e exaltando meu nome. Começamos a andar e eu começo a contemplar um anjo com uma trombeta de ouro em sua boca. E o Senhor me disse: filho, muito em breve a trombeta vai soar, e meu povo vai subir. Vai, diga a minhas pessoas que precisam viver em santidade, porque eu vou para um povo santo, sem mancha e sem rugas. Filho, diga ao meu povo para ser santo, porque eu sou santo, e eu vou para uma igreja santa, sem mancha e sem rugas. Cristo vem por um povo santo, por dentro e por fora. Naquele momento ele me disse: filho, trombetas soarão em breve, e minha igreja será arrebatada. Mas antes da trombeta ser soada, meu julgamento vai cair sobre a terra. Agora venha, eu preciso mostrar a você como o dia do meu julgamento acontecerá, porque em breve tudo isso vai acontecer. Chegamos ao espaço novamente. Quando chegamos ao espaço, eu começo a ver como esse meteoro começa a descer. Quando o meteoro começa a descer, começa a ouvir um clamor na terra. Eles disseram: Senhor, tem piedade, dá outra oportunidade. Tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia. E o Senhor me disse: filho, quando meu povo pedir por misericórdia, é isso que acontecerá. Eu vejo como o Senhor coloca a mão naquele meteoro, que estava nas mãos do Senhor. Mas o Senhor me disse: filho, olha o que acontece quando o meu povo parar de pedir piedade. Olha o que acontece quando o meu povo para de chorar por misericórdia. Agora, eu vou te mostrar quando isso acontecer. Quando este meteoro cair sobre a terra, eu vejo como o Senhor remove sua mão. Quando o Senhor remove a mão, eu começo a contemplar como aquele meteoro eu estava indo para a terra. Eu digo: Senhor, tenha misericórdia, por favor. O Senhor me disse: filho, olhe com atenção o que vai acontecer. Eu começo a ver muitas ilhas. O Senhor disse: olhe, eu vejo como este meteoro cai em uma ilha, mas como ela cai no mar, quando as ondas se levantam, eles começam a correr. Eles ouvem um grande estrondo. E o Senhor disse: olha, estas são as ilhas de Porto Rico. Eu começo a ouvir os gritos e lamentos de pessoas que diziam: não pode ser possível. O que está acontecendo? As crianças correm para as colinas, correm para os lugares altos, para as montanhas. E o Senhor me disse: filho, ninguém pode se esconder. Olhe, porque eu sou quem eu sou, e meu nome é o Senhor dos Exércitos, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vai, diga isso para a terra, porque muito em breve acontecerá isto que você observa. Naquele momento eu começo a ver as almas. Eu começo a ver como a terra começa a mover-se. Algo horrível estava acontecendo na terra. Eu começo a ver que a terra começou a se mover, como bêbado. A terra estava começando a se dividir. Olhe, agora você pode observar a República Dominicana, onde as ondas começam a sair. As almas corriam pedindo misericórdia, mas tudo aconteceu, porque o Senhor está enviando seus juízos. E o Senhor me disse: filho, eu sou amor, mas também sou fogo consumidor, e é necessário que eles vão para a minha igreja. É necessário remover a erva daninha. É necessário destruir altares, porque altares sujos, cheios de pecado na frente da minha presença. E eu estou indo deixar altares santificados para mim. Neste momento observo Nova York, o grandes arranha-céus e edifícios. Eles começaram a cair. Eu vejo os carros. Eles queriam fugir da ira do Todo-Poderoso. E o Senhor me disse que ninguém pode fugir,
porque onde você está indo, eu vou derrubá-los porque eu sou o único. Califórnia. Observe e vejo como os grandes edifícios caíram. Eu vejo como o mar começa a carregar tão grandes edifícios. Eu começo a ver como o mar levou as crianças. Eu começo a ver como o mar começou a tomar igrejas inteiras. Eu começo a ver como a terra foi quebrada, e a terra foi tragada. Ele engoliu igrejas. Ele engoliu evangelistas. Foi algo horrível que aconteceu na terra. Naquele momento o Senhor me disse: vou mostrar o que é Cancún, porque com esse propósito, te trouxe para este lugar, para que você veja como é, e como permanecerá depois do meu julgamento. Eu começo a ver como as ondas se retiram da praia de El Carmen, e de Cancún. Eu começo a ver como ondas grandes, como as almas corriam e eles lamentaram e pediram misericórdia. Naquele momento eu vi a desolação. Houve uma calamidade na terra. O Senhor me disse: filho, não vai ficar se não for minha vontade, e eu vou deixar o que eu quero que fique de pé. Eu vou guardar o que eu quero. O Senhor disse: filho, olha como a praia de El Carmen ficará depois do meu julgamento. Nesse momento eu observo tudo isso. Eu começo também a observar o mapa mexicano, e vejo como o Senhor estende suas mãos, e disse estas palavras: ai de você, México! Ai de você, México! Porque você sabe que eu sou o único. Porque você se corrompeu como Sodoma e Gomorra. Porque você foi para a idolatria, levando outros deuses, ama o futebol e, nesse momento, começo a contemplar o México. Como eles tinham a morte, como eles levaram a Virgem de Guadalupe venerando ela, e o Senhor disse: filho, tudo isso é abominação diante de mim. México, você vai saber que eu sou o que eu sou, o Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. Aí México de você, aí México de você. Eu começo a ver como vários estados sobre a República Mexicana começam a desaparecer quando o julgamento começa. Vejo o anjo da independência cair. Era algo horrível que aconteceu no México. E o Senhor disse: filho, antes de chegar meus juízos, eu vou agitar o México. Antes moverá as terras do México, por causa da abominação que eles fazem diante dos meus olhos, por causa da idolatria, por causa da feitiçaria. Eu começo a ver como as terras do México elas começam a se mover. E o Senhor me disse: minha mão vai tocar no México, e ele saberá que eu sou o único que sou. Eu disse: Senhor, tenha misericórdia. Eu começo a ver um estado de Oaxaca no México totalmente Juquila, é destruído. E o Senhor me disse: filho, você sabe por que eu vou destruir, porque aqui é a raiz. Onde está a idolatria no México? O Senhor me disse: filho, tudo isso vai acontecer muito em breve, antes que eu venha. Porque é necessário que eu agite o trigo, é necessário para remover a palha. A igreja precisa passar pelo fogo. A ira do Todo-Poderoso se aproxima da terra. Então o Senhor me disse: o anjo irá te mostrar algo. Então o anjo e eu descemos a um lugar. Naquele momento que o anjo me mostra uma grande igreja católica, o anjo me disse: este é o Vaticano, esta é Roma, onde estamos agora. É necessário que entramos neste lugar. Meu pai não entra neste lugar, porque é abominação diante dele. Mas agora eu quero que você vá e assista e ouça, para você contar à humanidade, porque isso está muito próximo. Eu comecei a ver como havia muitos sacerdotes com batinas pretas. Aqueles sacerdotes tiveram uma reunião, e eles desceram através de um porão. Vi que abaixo daquele lugar tinha algumas escadas de metal. Era um porão. Ele disse: eu quero que desça para observar o que eles estão planejando, e o que eles estão fazendo nesses momentos. Naquele momento em que comecei a descer, eu comecei a andar, eu começo a ver um caixão. Vejo os sacerdotes. O anjo me disse: veja e observe, porque o que você verá quem é o anticristo. Vi um corpo em um lugar protegido e escondido. O anjo disse: este homem vai subir muito em breve. Ele ainda não se manifestou porque o Espírito Santo ainda está na terra, em muitos corações.
Mas quando o Espírito Santo ir junto com a igreja, este homem vai ressuscitar. Eu comecei a me aproximar. Para minha surpresa, que o homem que estava ali era o corpo de João Paulo II. Eu disse ao anjo: por que ele está neste lugar se ele está no inferno? E o anjo disse: filho, um demônio vai tomar posse deste corpo, e o homem do pecado vai se levantar. Em breve isso vai acontecer. Agora você verá quando aquele homem do pecado se levantar. Então aquele corpo morto recebeu um espírito, e se levantou. Os sacerdotes ficaram muito felizes com o que seus olhos estavam assistindo. Eu vejo como milhares de pessoas estavam esperando o anticristo, esperando João Paulo II. Eu vi o Vaticano totalmente cheio. Eu vejo naquele momento que um homem começa a se aproximar desse homem, e ele estendeu as mãos e disse: agora vou dar-lhe o melhor governo. E vi como uma multidão de almas começou a correr diante dele. Aquele povo que lhe disse isso. E ele disse: aquele que quer vir para mim, deixe-se ser marcado pelo selo do meu Pai. Eu vi como as almas começaram a marcar, com um carimbo na sua mão, e um selo na testa. O anjo me disse: tudo isso está prestes a acontecer. Veja e anuncie. Meu Pai me permitiu revelar: tudo está prestes a acontecer, porque o tempo acabou. Neste momento eu não vi mais. E o anjo novamente me entrega a Jesus, quando o Senhor me disse: meu filho, é necessário. Você precisa falar sobre tudo isso que você tem visto e você ouviu, porque o tempo acabou. Não tenha medo, porque eu vou estar com você. Agora eu quero que você vá e anuncie para a terra. E essa foi a mensagem que o Senhor me deu por esta última vez para a Igreja de Cristo. Você que está ouvindo esse vídeo, é necessário chegar aos pés de Jesus. Que Deus te abençoe nesta hora, e te cubra com o sangue de Cristo.